Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio aqui do NGCast. Pelas minhas contas, é o 4º episódio. E estamos com um material bastante interessante hoje aqui, né? A gente vai falar sobre vários assuntos diferentes, inclusive falar também um pouco sobre carreira, né, na área de segurança cibernética. Por quê? Porque eu trouxe duas pessoas que já são amigos assim de longa data e que estão, né, há muitos anos já também no mercado de segurança cibernética. Então, eu trouxe hoje o Rodrigo Lopes, né? O Rodrigo também já é meu amigo, sei lá, quantos anos que a gente tem de amizade já, cara? Pouco tempo, né? Pouco tempo, né? Pelas minhas contas, são mais de 10. É, por aí, eu diria Então, pelo menos. Né? então já tem bastante coisa, pelo menos umas risadas que a gente vai dar com Com certeza. certeza. Trouxe também o Leonardo. Leonardo, cara, a gente já se conhece, sei lá, o que, uns... Menos de 10, mas quase lá. Menos de 10, mas mais de 5, com certeza. Então, estamos no caminho certo. Então, são duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande. A gente já trabalha junto há bastante tempo. Quando eu falo que a gente trabalha junto, a gente não necessariamente trabalhou sempre nas mesmas empresas, mas independente de onde cada um estava, a gente sempre se encontrava, seja para tomar um café, seja para se apoiar em algum projeto, para tirar uma dúvida um com o outro. Então, são duas pessoas que têm um conhecimento de segurança bastante avançado e que estão no dia a dia lidando com isso, tanto com usuários, né, com pessoas mais leigas, mas também no lado mais técnico, né, construindo e implementando soluções. Então, com certeza vai ser um papo bastante interessante. Beleza? Gente, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? E apesar da gente ter essa, hoje, presença de pessoas bastante técnicas, eu gosto de trazer para um lado, inicialmente, para um lado mais das pessoas mais comuns, né? E quando a gente fala de segurança cibernética, a primeira coisa, né, ou até segurança da informação, segurança de dados, cada um, quem não é da área, às vezes conhece por um nome diferente, né? Mas quando a gente fala disso, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que não têm um conhecimento mais avançado, ou que não é da área, é que é uma coisa muito complexa, que é uma coisa do tipo, não é para mim. Então, assim, se eu não trabalho com segurança cibernética, eu não tenho nem que saber disso, né? É alguma coisa lá que os hackers fazem, a gente vê nos filmes, vê não sei o quê. Mas, a gente estava falando, segurança hoje já não é mais algo opcional. Com certeza. É algo que está no dia a dia de todo mundo. E eu até falo isso às vezes para alguns clientes, assim, né, em palestras. Se você não sabe disso, se você não sabe o que é segurança, se você não trabalha a sua segurança, você já tem segurança, mas provavelmente ela é muito ruim. Agora, quem já tem um pouco mais de consciência já tem essa oportunidade, né, de talvez aprimorar e ter mais segurança e evitar os problemas que a gente conhece. Mas, sei lá, Rod, tu que, né, também tem família já, né, tem, cara, uma família linda, sabe do impacto que a segurança ou a falta de segurança pode ter nas pessoas, né? O que você acha disso? Assim, segurança não é mais opcional ou dá para viver sem ter essa consciência? Não, bacana. Obrigado pelo espaço aí por ter trazido a gente. Imagina, a gente tamo fica junto. querendo entender como é que é esse mundo aqui, mas bacana. Parabéns pela iniciativa aí. Valeu. Cara, eu vejo isso como um caminho sem volta, né? Não vejo uma forma mais de fazer nada na vida sem você ter essa percepção de segurança, independente de onde você esteja, né? A gente fica brincando, cara, você vai sair de casa, a analogia que eu sempre faço é essa, né? Eu vou sair de casa, se eu moro num condomínio, eu já me sinto um pouco mais seguro, mas se eu moro dentro da cidade, eu tenho que ter uma percepção de segurança diferente de quem mora no condomínio. E aí transportar isso para o seu mundo, né, corporativo, digamos assim, independente da área onde você trabalha, é importante pra caramba. Então, por que eu saio de casa numa cidade qualquer, fora de um condomínio, e eu não olho para os lados, ou eu olho para os lados? Porque há uma razão para isso. E por que eu não faço essa mesma coisa dentro do mundo de TI ou dentro do mundo corporativo? Então, eu imagino que isso seja algo muito natural hoje, né? Não tem como você fazer mais, tipo, cara, eu vou simplesmente ignorar o fato de que isso aqui é necessário, vou entregar para a TI que se vire e ela que dê conta de fazer. Não dá mais para fazer isso, né? Acho que transportar é a coisa do artigo da Forbes que eu li há um tempo atrás, que era Stop Wasting Money in Cybersecurity. Então, a gente olhava para isso e pensava, cara, parar de jogar dinheiro fora exatamente aonde? Um dos itens que ele falava era isso, né? Transportar as pessoas de fora do grupo de cibersegurança para dentro desse grupo. Como? Com essa percepção dia a dia mesmo, né? Cara, será que eu posso clicar aqui? A camiseta que vocês têm, né? Na dúvida, não clique, né? Com certeza. Eu acho que esse tipo de coisa, ela precisa ser muito lúdica. Principalmente por conta da velocidade. Acho que as coisas estão muito rápidas
e elas são, inclusive, muito efêmeras, né? Da mesma forma que elas aparecem, daqui a pouco desaparecem. Só que ali carrega uma massa de possibilidades em termos de ataque que às vezes a pessoa não percebe. Um exemplo é Pokémon, por exemplo, né? Uhum. Um exemplo bem bombástico que apareceu. O simples fato de tirar uma foto de onde você tá, de mandar a localização, de compartilhar dados sensíveis. Então, eu vejo isso. As pessoas precisam ter essa percepção como tem no dia a dia. Eu não deixo a minha mochila nas costas se eu estiver dentro do metrô. Então, por que é que eu vou deixar meus dados expostos num compartilhamento aberto público? Você não Então, deixa sua mochila sem observação de ali no jeito aeroporto, nenhum. por exemplo. Você vai ao banheiro e deixa sua mochila guardando seu lugar ali. Você não Com faz certeza isso. não rola, né? Então eu vejo dessa forma. Acho que as pessoas precisam pensar nisso mais assim, de forma mais orgânica, né? Pô, dia a dia é como? É desse jeito. Então, pô, transporta isso pra dentro do teu... Isso é muito legal porque a gente sempre fala que a segurança cibernética, né, a segurança da informação, para ela ser efetiva, né, dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, de um projeto, você precisa contemplar 3 pilares, que são produtos, processos e pessoas. Então, não tem como você ir por outro caminho. É verdade. Tanto é que no Brasil não é muito veiculado ainda, o pessoal não divulga, não se fala muito sobre isso ainda, mas outubro, além de ser outubro rosa, né, um mês de conscientização, né, contra o câncer de mama e tal, proteção das mulheres e tal, a gente tem o mês da consciência em segurança cibernética, né? Então, Sim. é um mês todo voltado para a conscientização das pessoas. E aí, esse artigo que você comentou, ele é muito interessante, porque ele fala, né, para você parar de jogar dinheiro fora com cybersecurity, né, com segurança cibernética. Aí você pensa, uai, como assim? Né? Não é para investir? É para investir, mas tem que investir da forma correta. Com certeza. Né? Isso a gente está falando de empresas. Quando a gente traz para as pessoas, para a vida pessoal, você nem precisa investir tanto assim. Tem muitas ações que você pode executar que não custam nada. Com certeza. E você só consegue alcançar essas ações com as pessoas se você estiver, de fato, mostrando para elas por que é importante. Né? O Léo, eu imagino que no... Vou te chamar de Léo e de Rod, né? Porque apresentei vocês como Rodrigo e Leonardo. Né? Mas, assim, Léo trabalha diretamente ali no front, né? Trabalhando, assim, protegendo as empresas e, por consequência, protegendo as pessoas dessas empresas. E, com certeza, o seu trabalho ele seria muito mais fácil se as pessoas todas fossem treinadas e conscientizadas, né? Eu imagino. Sim, sim. Eu acredito que eu compartilho um pouco da ideia de vocês e em relação a criar essa consciência, acredito que todos precisam criar, começando pela tua vida pessoal ali, né? Então eu, particularmente, não consigo dormir enquanto eu não checasse todas as portas, o portão tá trancado ali, né? Então, são ações que eu não vou gastar dinheiro para fazer aquilo. Basicamente, eu tenho que ir lá e checar com a chave, né? Você já comprou a porta, né? Já tá lá, né? Então, eu posso usar esse recurso ali para ter a certeza que eu tô protegido, pelo menos naquela fronteira. Certeza. Então, acredito que com cybersecurity é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter essa consciência e olhar para dentro de casa primeiro, né? Poxa, o que eu já tenho de recurso aqui que eu posso usar a meu favor, né? Usando essa consciência, né? Tendo em consciência o que eu quero proteger, né? Então, eu vou criar esses controles para me ajudar. Então, é como eu enxergo muito disso. E aí a gente tem, sim, desafios no dia a dia que eu diria que não só os próprios usuários, que às vezes são mais longe ali do conhecimento, que precisam receber essa consciência ali. Mas os próprios profissionais, às vezes, precisam também adquirir essa consciência a respeito de como pode deixar o ambiente mais seguro ali com o que ele tem na mão, né? Então, isso você fala de profissionais da área de segurança ou profissionais de TI em geral? Eu diria que TI geral e também na área de segurança, né? Pelo menos aqueles que estão à frente, né, de administração de um ambiente que seja, precisa também ter essa consciência, né, a todo tempo. Porque eu, assim, até por experiência própria de alguns colegas nossos aí, a gente sabe que... Essa hora fica boa, hein? Vai falar, ó, tem um cara que eu conheço. Que nem apesar de sermos profissionais de cibersegurança, não estamos livres de sofrer um ataque, por exemplo, ou ser enganado por um hacker, né? E a gente tem, né, por experiência própria, aí, colegas de trabalho, de profissão, que já caíram, né, em golpes ali de hackers, né? Sim. Então, não estamos imunes. Então, essa consciência, ela precisa, a todo tempo, estar sendo renovada. Eu falo muito até, assim... A tal da engenharia social, ela é um problema muito grande para todo mundo. Sim. Por quê? Ela foca em hackear a condição humana. Sim.
E o que isso significa? Significa que quem é humano está suscetível a esse tipo de ataque, esse tipo de abordagem. Não interessa se você é da área de segurança, ou se é da área financeira, ou se você... Não importa o que você faz. Você é humano, você tem... Tá suscetível, né? Você tem os pré-requisitos necessários para você ser um alvo ali, para você ser, né, possivelmente afetado por aquilo. E a gente, quando é da área de segurança, acho que em todas as áreas, né? Quando você começa a adquirir conhecimento, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem 2 caminhos, basicamente, para ir, né? Você tem o caminho da humildade, né? De você enxergar que você está adquirindo novos conhecimentos, que você está crescendo ali o teu conhecimento, e isso te abre portas ali para enxergar que tem mais conhecimento para você aprender, que você sabe muito pouco dentro do todo, Com né? certeza. Ou você pode ir pelo caminho da arrogância, onde você acha que aquele conhecimento que você adquiriu te torna uma pessoa incrível ali, que só você sabe, você é o fodão ali. E isso é muito ruim. Mas isso acontece muito na área, né, de cibersegurança, porque as informações que a gente adquire, elas dão poderes, né? Sim. Pra gente, né? A gente conseguir fazer coisas no mundo digital. E aí, às vezes esse caminho também, ele acaba cegando a gente, né? Você acha que você não está suscetível porque você é o cara, porque você é hacker, porque alguma coisa assim. Mas é bacana, quando na verdade não isso. Eu tava conversando com alguém essa semana passada sobre a Symantec, né? O que aconteceu com a Symantec em termos profissionais, né? Sim. Esse fabricante, caramba, extremamente robusto no portfólio, né? A gente fez alguns projetos junto, o Fábio, inclusive, mexeu com o primeiro CIEM da vida lá, foi, né, com um negócio muito doido. E eu acho que, assim, é uma marca que teve uma passagem interessante no mercado e em algum momento houve uma ruptura. Então, assim, todo o conhecimento que transformava a pessoa nessa pessoa cheia de ego por conta do que ela carregava em relação à marca, acabou desaparecendo, porque no mercado ela se fechou tanto que não havia espaço para os profissionais. Então, acho que essa pergunta é sempre a que o profissional deve se fazer, né, cara? Será que o que eu estou construindo é algo que é, de fato, duradouro do ponto de vista, né? E resiliente o suficiente para me manter aqui? E eu acho que eu gosto de brincar, né? A gente tem um evento nosso internamente e quando eu fui redesenhar esse evento, eu peguei um corvo, que é um bicho extremamente... com senso de, sabe, territorialista absurdo, e ao mesmo tempo eu coloquei a equação lá do atribuído ao Einstein lá, né, que o ego é inversamente proporcional ao conhecimento, né, então, cara, se teu conhecimento crescer, o teu ego só tem que diminuir, não tem que aumentar, né, então eu acredito pra caramba nisso. Né? Exatamente, mas é porque as pessoas talvez não pensem com a cabeça de construção, né, se você se apegar de forma muito técnica a uma ferramenta, a essa caneca, por exemplo, você vai ser... Legal. Essa caneca é boa. E não é para qualquer um, não. Viu? Essa caneca aqui, ó, só quem vem aqui que tem. Então, assim... Bacana. Mas se você se apegar a ela tecnicamente falando, né, cara, a única coisa que ela vai servir é para botar alguma coisa dentro. De fato, é o propósito para que ela foi feita. Mas eu acho que o cara que está com o propósito de construir alguma coisa, ele não pode pensar que aquilo só serve como uma ferramenta simples e pura como ela foi desenhada. Então, é pegar o conhecimento e extrapolar essa linha que você tá... Sabe, eu tô no dia a dia, mas aquilo foi uma ferramenta. Aquele conhecimento, ele vai me permitir evoluir em direção a outras coisas e construir coisas juntos com pessoas. Não tem como. Porque senão você faz o mesmo caminho que houve com a Symantec. O cara construiu um conhecimento a vida inteira em cima de um portfólio, e em determinado momento houve uma ruptura, ele não tem mais espaço no mercado. E agora? O que eu sou? Eu sou uma ferramenta? Num dia para o outro, você às vezes não tem o que fazer, né? Não tem mais, esse conhecimento, ele talvez tenha morrido junto com o produto, né? Se ele não agregou esse conhecimento com outras coisas ali, né? Então... já era, né, cara? Ficou perdido ali. Com certeza. Isso é uma briga que eu tenho muito, assim, que eu falo muito no mercado. Eu falo muito essa questão de produto, né? Produto acaba sendo um problema, porque eu falei aqui já, produtos, processos e pessoas. A gente tem que focar nos 3 pilares e tem que balancear esses 3 pilares para você ter um resultado adequado. Agora, o mercado ele foca muito em produto. Então, é produto, produto, produto. E aí, os analistas, né, os técnicos, as pessoas que querem trabalhar na área de segurança, óbvio, elas acabam enxergando esse foco absurdo em produtos e entendem um caminho, né? Assim, eu vou me especializar em um produto, eu vou aprender esse produto. É a grande porta, né? É a grande porta. Eu vou tirar uma certificação para trabalhar com um produto específico e vou ter emprego, vou ter meu salário, vou ter as coisas. Mas
até que ponto isso aí te dá resiliência, né? É isso. Então, claro que aprender os produtos é fundamental, né? Você tem que aprender isso, mas você tem que entender que vai além. Com certeza, com certeza. Hoje é um produto que está no topo, amanhã já não pode ser mais, né? E o nosso mercado ele é muito dinâmico. Sim. As tecnologias, elas mudam. Né? Tem tecnologias que, de fato, estão aí, né, perdurando, né, através do tempo, aí as novas tecnologias agregando, elas vão se adaptando, mas elas mudam. Sim. Agora, tem produtos que surgiram em 1 ano, depois de 2, 3, 4 anos ali, deixaram de fazer sentido. Ou viraram né? simplesmente uma funcionalidade dentro de uma plataforma e elas já nem aparecem mais, né, cara? Então, Exatamente. você ser engolido por alguém, imagina. Não, e até o mercado de TI, como um todo, tem muita empresa, né, que cresce com esse objetivo, né? Vamos lançar aqui uma plataforma, não uma startup, alguma coisa assim, vai lançar um recurso, uma funcionalidade para ser comprada depois por uma... Às vezes esse é o plano da empresa. Uhum. E aí, isso aí vai acontecer em algum momento, né? Então, é importante ter essa visão. E essa cabeça de startup talvez seja a melhor, né? Pensando de forma agnóstica, né? O cara que está numa startup, ele está ali disposto a lançar alguma coisa e, cara, e daqui a pouco aquilo vira outro negócio e ele não está apegado àquilo, ele está apegado ao processo de construção daquilo e o que ele está entregando. Por quê? Porque ele quer gerar valor. Ele não quer simplesmente entregar uma ferramenta no mercado, ele quer gerar valor e aí nessa valoração é que ele vai conseguir efetivamente tirar o resultado que ele quer. Seja ele financeiro, ou seja ele de, enfim, ganhar notoriedade naquele mercado. Mas eu acho que essa cabeça de startup ela é muito boa nesse aspecto de trazer essa visão de, cara, possibilidades de construção de alguma coisa. E não necessariamente de uma marca, mas de algo que às vezes muda o mercado. A gente vê aí, cara, startup de coisas que apareceram e já desapareceram. Porque é isso, né? Enfim, empresas gigantes que estão quebrando aí agora com negócio de viagem, que tinha um modelo fantástico e que agora o modelo já não se aplica mais e a gente está vendo o resultado que tem. Então, acho que essa cabeça de construir ela é importante pra caramba. Sim. E nessa linha das pessoas terem a capacidade de se tornar resilientes, né? Considerando todas essas mudanças que acontecem nos mercados como um todo, né? Mas olhando aqui para o nosso mercado, né? Eu sei que vocês dois têm no dia a dia de vocês lidam muito com contratações, né, e com gestão de pessoas. Eu também lido bastante com isso. Então, com certeza, para vocês deve ser um desafio contratar pessoas, né, que tenham já um conhecimento, independente da posição. Você vai contratar alguém sênior, vai contratar alguém júnior ali que está começando, alguém do zero, um estagiário. Imagino que é um desafio, né? O que você me diz sobre isso, Léo? Assim, é um problema lá para vocês também, essa contratação? Vocês estão conseguindo? O que você vê como dificuldade na hora de contratar? Com certeza. Muitos dos pontos que a gente observa é o básico, né? Então, às vezes, conhecimentos básicos. Voltando um pouquinho, a gente falou de produtos, né? O produto, geralmente, ele implementa um conceito, né? Então... vamos supor que eu sou um pouco técnico agora, vamos falar de NAT. É um conceito. Então, independente do fabricante que for implementar NAT, ele tem que implementar o NAT como ele deve ser feito. Com certeza. E a pessoa que vai adquirir o conhecimento, ele não tem que ficar fixo ao produto, mas o que é o conceito? Porque se trocar o produto, ele, por meio do conceito, ele consegue descobrir no produto como é que aplica aquilo. Com certeza. Pode até fazer diferente, mas vai fazer a mesma coisa, né? Exatamente. Pode ser um botão de um outro lugar, enfim, de uma outra forma, mas, enfim... tendo a ideia do objetivo que ele quer alcançar, mais facilmente ele vai alcançar ele, né? E o que a gente observa é que esse conceito não está muito bem fixo ali na cabeça das pessoas quando a gente entrevista. Então, conceitos básicos, princípios ali de redes de computadores, sistemas operacionais, às vezes algumas perguntas que a gente faz no momento da entrevista ali, de coisas simples que às vezes o candidato não tem. Mas ele tem a certificação do produto XPTO. Entendi. Ou seja, não são necessariamente... Às vezes, numa entrevista dessa, você não está entrevistando uma pessoa que vai começar do zero dentro da empresa. Já é uma pessoa que já deveria ter um conhecimento, uma experiência, que pelo currículo ou pela certificação em um determinado produto, era para ter esse conhecimento, mas não tem. Exatamente. É o que a gente observa, né? E aí a gente, geralmente, nas entrevistas, quando a gente percebe que o candidato ele está aberto a ouvir ali, a gente sempre indica, né? Poxa, se não der certo dessa vez, a gente recomenda ali que você talvez foque nesse ponto, foque naquele ponto, porque aquilo ali vai te abrir portas, né? E aí a gente volta naquela ideia do ego, né? Quando a gente percebe que o ego da pessoa não permite a gente dar esse conselho, obrigado, né? A gente... Até logo.
né? Espera que numa outra oportunidade, de repente, você consiga ir. Esse é um baita desafio, né? Porque é isso, quando você está falando de uma operação, né, você tem peças ali, você tem posições que você precisa cobrir. Seja porque você está crescendo, seja porque alguém saiu da sua operação e você precisa encaixar novamente todas aquelas funções, né? Sim. Então, nem sempre você vai contratar alguém com o intuito de pegar a pessoa do zero e dar a oportunidade para ela aprender. A gente faz muito isso na NGSX, né? A gente pega o pessoal mais cru, às vezes ainda nem terminou faculdade, e a gente vai dando a condição, né, para essa pessoa aprender dentro da empresa. Mas em alguns momentos você precisa, de fato, que alguém já venha um pouco mais pronto. Sim, com certeza. Sim. E aí é um desafio, né? Porque você espera que a pessoa saiba, ela fala que sabe. Na hora que você faz um desafio técnico, você faz uma pergunta, alguma coisa assim, a pessoa não sabe, né? E é dureza quando a gente percebe que o básico, às vezes, não está bem estabelecido, né? É o que é pior, né, eu diria, né, cara? Porque se você olhar para as tecnologias, é isso. Tá nascendo todo dia, tá morrendo todo dia, tá mudando o tempo inteiro. Mas desde quando TCP/IP é TCP/IP, né, cara? Acho que assim, eu sou o cara mais velho aqui, eu nasci em 79. E já existia TCP/IP, né? Se não nessa época, um pouco antes, mas assim, algo muito velho, né? Do ponto de vista de idade, né? Mas continua sendo o que conecta tudo. Switch é switch praticamente da mesma forma há, sei lá, 2 décadas pelo menos. O que mudou? A forma de se entregar networking dentro de um data center, dentro de uma LAN, de uma WAN, enfim, né, do campus, mas as pessoas não entendem que esses fundamentos é o que de fato vai empurrar elas para a direção correta. Quando eu falo, por exemplo, que a gente faz na entrevista perguntas muito simples, são perguntas do tipo, cara, o roteamento é baseado na origem ou no destino, geralmente? E a pessoa trava. E assim, não tô querendo passar a régua alta demais ou querendo ser, né, de forma nenhuma ser o detentor de todo o conhecimento. Mas são coisas que você deveria ter a resposta tão rápida quanto você sabe. Onde é que eu clico para fazer um NAT na solução checkpoint assim, assim, assado? Você já sabe isso. E por que você não sabe que o roteamento é baseado, né, na origem ou no destino? Então, acho que olhar com essa visão que o Léo tem, né, e que a gente fala muito, né, nos 3 pilares ali, eu vou repetir isso 200 vezes até a gente ver isso mudando, né? Acho que sistemas operacionais, redes e segurança, né, e aí da forma mais ampla que a gente puder pensar, são sim os 3 pilares para você rampar em qualquer área. Qualquer Então área, só né? para a gente separar, né? Porque antes eu falei dos 3 pilares do modelo de segurança para você fazer a segurança. Exatamente. Agora a gente mudou o assunto, né? Então falando de 3 pilares em outra área. Então, o pessoal que está ouvindo aí, ó, fica de olho, mas pega essa dica de ouro. Se você está ouvindo a gente aí, você está começando no mercado, ou já está há algum tempo no mercado, ou se você está do zero, caiu de paraquedas aqui porque você gosta de tecnologia e tal, e você quer construir uma carreira na área de tecnologia como um todo, é a dica que o Rod está dando. Então, são os 3 pilares. Quais são? Sistemas operacionais, redes e segurança. E não dá para inverter essa ordem, né? Se a gente parar para pensar, né, a rede é o que conecta tudo, né? Tem um amigo meu que fala que a rede é a cola de tudo e, cara, não tem como escapar disso. Mas os sistemas operacionais é onde a gente começa a interação com qualquer coisa. Qualquer ferramenta roda no sistema operacional. As interações homem-máquina acontecem através do sistema operacional. Então não daria pra gente começar. E quando eu falo disso, muitas pessoas ficam presas ao Linux ou ao Windows. Mas, especialmente para quem vai trabalhar na área de segurança... Eu gosto do Mac. Por exemplo, não dá para escapar do Mac, pô. Então, assim, será que... É aquela pergunta, né? Será que você conhece o seu sistema operacional tão bem quanto o atacante conhece? Então, acho que, assim, você tem que responder essa pergunta. Eu me lembro quando eu pedi ao Gabriel, que era... Por sinal, tá muito bem, eu acho, né? Ele pedi para ele recompilar um kernel Linux em pleno 2021, sei lá. E o pessoal brincou. Rod, tu tá ficando doido? Pedindo o garoto para recompilar um kernel. Mas por que eu faço isso, né? Quem era o Gabriel, só pra gente entender? O Gabriel era um menor aprendiz, cara. Menor aprendiz, tá bom. Assim, nem estagiário ele era, né? Então, assim... Acho que 16 anos. 16 anos, mas era alguém sedento por conhecimento. Então, quando você vê esse espaço, eu acho que você tem que cultivar coisas boas. E o propósito ali não é fazer com que ele seja um compilador de kernel nato, sabe? Escolher todos os módulos. Não é isso. Mas dar a percepção do processo, sabe? Que é o que a gente tem perdido por conta da aceleração, né? Cara, você vai dar um git clone ali, manda rodar um container e sabe? Tá tudo... Tá beleza.
mas e o que está por trás daquilo? Então, eu digo que o sistema operacional vem primeiro por conta disso. Acho que tudo se baseia nele. Rede, porque não tem como, né? É isso que a gente falou. TCP/IP, BGP, coisas simples como o protocolo ICMP, são muito fundamentais, assim. Não dá para você simplesmente dizer, não vou fazer, né? ARP. ARP, cara... Perguntamos um dia, não. Explica pra gente aí o protocolo ARP. Não, mas tá perguntando umas coisas muito velhas. Velha, mano, isso aí Como usa. assim, Como gente? assim, velho? A gente usa isso toda hora. O tempo inteiro, né? Fazendo uma pausa aqui também, de novo, para explicar. Assim, a gente já está entrando em alguns detalhes técnicos, né? Por conta, né, aqui dos nossos convidados, né? Mas essas coisas que a gente está falando, elas são para a gente, são super interessantes, né? Talvez para algumas pessoas que estejam assistindo aí, vão falar, o que é isso? Tem a menor ideia, ou isso é chato, sei lá. Mas essas coisas, elas estão por trás dos panos, vamos dizer assim, ou estão embaixo de tudo que vocês utilizam no dia a dia. Então, se você está assistindo isso aqui no Instagram, ou no Spotify, ou no YouTube, por baixo desses aplicativos, tem tudo isso que a gente está falando. Então, para vocês conseguirem acessar esse conteúdo, toda a comunicação ela é feita através de protocolos como esses que a gente está comentando. Sim. Então, para quem não é da área técnica, basta saber isso, né? São coisas importantes ali que vão fazer a internet funcionar, os aplicativos funcionarem, se comunicarem, as videochamadas, o WhatsApp, tudo depende dessas coisas. Para quem mais, vamos dizer assim, da área técnica e está querendo se aprofundar nessa área ou crescer, vai atrás disso que a gente está falando, porque são coisas bastante importantes. Eu gostei dessa linha de falar, assim, dicas, né, de carreira, né, que eu perguntei, assim, quais são os 3 pilares aí que você falou. Legal. Uma dica que eu vou dar, que eu falo para todo mundo que eu tenho a possibilidade de bater um papo, né, sobre começo de carreira ou como desenvolver, e até pessoas que já estão um pouco mais avançadas, que estão apresentando algum tipo de dificuldade ou algum tipo de... estão se complicando em algumas situações do dia a dia da área técnica ali, né, que é focar na base. Como qualquer outra coisa, você não tem como construir um prédio sem fazer uma boa fundação. Isso. Então, assim, se você fizer um prédio sem ter uma boa fundação, o prédio vai cair em algum momento. Então, a gente realmente precisa se preocupar em ter uma base sólida, porque em cima dessa base você vai poder construir a quantidade de andares que você quiser ali para você desenvolver na sua carreira. Então, conceitos básicos, eles não são básicos à toa, né? Eles são básicos porque eles vêm primeiro. Porque eles são o começo das coisas para a gente poder estruturar as coisas que vão vir Isso. após, né? E com a base sólida, você consegue entender muito facilmente conteúdos mais complexos, né? Que dependem daquela base ali, né? Então vai com certeza ajudar muito ter essa base. Você estava comentando no início que cybersecurity não é tão complicado assim, não é tão complexo, e a gente está complicando aqui, né? Falando dessas coisas. Não, mas é isso. Inclusive tem uma frase, eu vou ficar devendo agora quem foi que falou essa frase, mas que fala que cybersecurity, né, ou segurança cibernética, nada mais é do que conceitos básicos bem aplicados. Sim. Então, se a gente for falar da segurança, por exemplo, das pessoas, as pessoas, né, no dia a dia, a gente está falando de coisas simples que elas precisam fazer. Ter uma boa senha, utilizar a segundo fator de autenticação, não compartilhar dados demais, né, não ficar jogando os dados por aí nas redes sociais. Então, assim, não são coisas difíceis de fazer. Você tendo a consciência da importância disso, você começa a se preocupar com isso e você começa, de fato, a executar essas práticas. E se a gente se deixar levar, tem coisas que vão confundir na nossa cabeça. Eu sempre fui contra esse negócio de ficar trocando senha o tempo todo. E hoje em dia já é sabido que, cara, ficar trocando senha o tempo todo é ruim. Por quê? Porque o ser humano não é bom de armazenar as coisas na cabeça. A gente acaba esquecendo, a gente se enrola. E quando a gente pega um negócio que não faz sentido, tipo uma senha de 20 caracteres com um monte de letra, número, um monte de coisa maluca lá, você vai esquecer. O que a maior parte das pessoas vão fazer? Vão pensar num jeito mirabolante de anotar a senha. Sim. Na agenda de contatos, num post-it colado não sei aonde, num bloquinho de senhas, num caderninho. No cofre de senhas do Notepad, né? O cofre de senhas do Notepad, exatamente. Então, assim, é ruim. Agora, se você cria uma senha forte, você cuida bem dela, você não precisa ficar trocando de senha a cada 3 meses, alguma coisa assim. Essa senha pode tranquilamente viver 1 ano, 2 anos ali, até mais, de repente. Sim. Se você tiver bons cuidados, né? Então, acho que implementar o básico é sensacional já, né? Não vejo outro jeito, né, não?
Eu acho que é ter essa inquietude, né, eu diria, em relação a... Bom, não precisa chegar a uma paranoia, mas ter uma inquietude que Eu você sou não fã da está paranoia. seguro, você não está seguro, né? E que você, enfim, precisa se preocupar a cada momento, né? Da mesma forma, quando eu citei lá no início a parte do portão, né, trancado, né? Você, enfim, o brilho do celular quando você tá em alguns locais públicos ali, né? Você abaixa ali de repente, não sei o que você está acessando. E a mesma coisa no ambiente corporativo, quando você está acessando, trabalhando, enfim, recebendo e-mail, lendo e-mails, né? Então ter essa inquietude que você está sempre correndo o risco, né? De, enfim, sofrer algum tipo de ataque ou Sim. ser vítima de algum... Eu devia ter falado antes do podcast começar. Fala assim, aqui a gente gosta da paranoia. Aqui eu quero que a galera saia paranoica daqui. Brincadeiras à parte, né? A paranoia, eu acho que ela... Um pouco de paranoia ali é importante, né? Não é pra você ficar maluco, né? Sim. Falando, meu Deus, tô sendo monitorado o tempo todo, apesar de que está. Mas a gente tem que ter esse cuidado. E essas dicas que você deu são sensacionais. E o ponto disso, e aí é agora que a história da paranoia, é que a gente nunca sabe quem tá do nosso lado. Ou quem tá atrás, né? Sim. Ou quem tá em volta. Então, o negócio do brilho do celular, isso é importantíssimo. Tem gente que prefere botar aquelas películas de privacidade. Aquilo ali, cara, um pouquinho pro lado você já não vê mais. E é muito bom, né, para impedir os outros de enxergarem, mas eu não gosto de usar. Por quê? Porque me incomoda. Na hora que eu tô utilizando, eu não gosto do resultado que fica na tela. Mas, em compensação, o que eu faço? Toda hora eu tô mexendo manualmente no brilho. Então, se eu tô num restaurante, se eu tô numa fila, se eu tô alguma coisa assim, eu vou usar meu celular, mesmo que eu não esteja fazendo nada demais. Vou, de repente, olhar meu Instagram, vou olhar o e-mail, vou olhar alguma coisa pessoal, não é nada relacionado ao trabalho. As pessoas acham que não tem problema nenhum nisso. Mas eu não quero que a pessoa no avião que tá atrás de mim veja o story que eu tô olhando, que é de um amigo meu, de um amigo, alguma coisa assim. Por que as pessoas vão ficar vendo o que eu estou vendo ali, teoricamente, no momento particular, né? E até a conversa, né, cara? Tem um amigo, o mesmo que falou que a rede é a cola de tudo, ele fala que essas conversas eu vou chamar esse amigo públicos, depois pra vir aqui no podcast. Tem que chamar. Apareceu 2 vezes aqui. Figuraça. Ele fala que essas conversas em público, assim, elas são extremamente reveladoras e a gente não se dá conta delas, né? Então você entra no elevador, às vezes falando de um projeto, e você não se dá conta de que, cara, ali pode ter alguém querendo se aproveitar, ali, né? Ou o próprio concorrente fazendo ali uma captura, né, passiva ali de dados sem precisar fazer nada de esforço. Então, essa paranoia, esse nível de paranoia, ele não tem como você escapar dele no final das contas. Se você começar a fazer de forma orgânica, cara, eu vou agora me pensar com essa cabeça para esse item aqui, uma senha que seja. Daqui a pouco você está pensando, tá, e a senha agora tem esse outro item aqui em relação aos meus dados. O que tem lá? Onde é que está armazenando? Por que você quer meu... não, para fazer esse cadastro aqui na loja eu preciso dos seus dados, mas preciso de todos esses dados. É indispensável que te dê todos eles. Então, acho que o transporte daquela história da vida real, né? Você não quer dar espaço para que as pessoas fiquem explorando, xeretando a tua vida. Então, por que você vai fazer isso com a vida corporativa ou com qualquer outra situação? O colégio, acho que a mantenedora da escola lá, Imperial, acho que de Londres, se eu não me engano, do Reino Unido, eles têm um caderno, digamos assim, de... como é que se diz? Eles organizaram o conhecimento de engenharia de uma forma para ajudar as pessoas na construção do conhecimento. Eu costumo dizer que aquilo lá se aplica a qualquer pessoa, cara. O que eles se propuseram a fazer? A levar a cabeça de engenheiro desde as etapas primárias no colégio. Então, cara, tem um moleque que entrou lá nos primeiros anos ali do ensino fundamental. Dali, ele já começa a ter um contato com as formas de pensamento e quais são digamos assim, as habilidades que ele precisaria ter para se tornar um engenheiro. Legal. E não necessariamente um engenheiro na profissão ou na formação acadêmica, mas a cabeça que um engenheiro precisa ter. Então, né, corroborando para esses dois temas que a gente está falando, que é formação profissional e também com essa cabeça humana, digamos assim, eu diria que se você olhar para aqueles itens, e não são muitos, né, Léo? A gente compilou isso aí uma época e isso está lá dentro do nosso DNA ali. São coisas muito desse tipo, pensamento crítico, né? Acho que quem tem essa cabeça de olhar de forma crítica para as coisas de forma genérica, costuma trazer mais, como é que diz, percepção mais fina do que está acontecendo por trás do processo, porque o cara está curioso em saber o que está acontecendo. Então eu vejo que não tem como escapar disso, assim, cara. Se você não faz esse trabalho,
você devia fazer pelo menos uma parte, porque senão você fica enfim, deixando que outras pessoas, enfim, empurrem você na direção que elas estão querendo. E aí, meu irmão, as redes sociais estão aí para isso, a engenharia social está aí para isso, a forma como as coisas aparecem, você já não tem como medir o que é verdade e o que é mentira. Então, até o próprio engajamento, gente que faz campanha, né? E aí, extrapolando talvez o assunto, mas faz campanha para ajudar uma pessoa que está doente. Cara, como é que eu vou medir isso? Como é que eu sei que aquela pessoa está doente de verdade? Tenho super intenção de ajudar. Parece um paralelo muito doido, né? Tipo, cara, falar de alguém que tá doente para você ajudar, mas é isso, né, cara? Por que você colocaria dinheiro em uma tecnologia, em um caminho de formação em que você não tem o conhecimento pleno, pelo menos para julgar, né, cara? Para isso, o fundamento vai te ajudar, né? Então, a base é o caminho para esse tipo de coisa. E outro ponto bem relevante que eu acho que vale a pena a gente tocar é onde você está buscando esse conhecimento também, né? Com certeza. Às vezes a gente vê, vejo até a galera comentando, né, de cursos onde a galera promete ali em 6 meses te formar em cybersecurity para você ser o especialista, né? Acho que essa galera colabora muito com aquela ideia do ego que a gente estava falando ali. E assim, e não tá ajudando as pessoas, não tá ajudando as empresas a encontrar bons profissionais, né? Basicamente estão fazendo uma bagunça no mercado. Não está ajudando as pessoas a se tornarem bons profissionais. Exatamente, né? As pessoas não se tornam bons profissionais, as empresas, quando precisam, não encontram bons profissionais, né? Então, vira uma cadeia aí de... Então, a dica que eu dou também é isso, né? Onde você está buscando esse conhecimento, né? Isso é muito importante, porque a gente vive uma era dos cursos, né? Isso. Então, tem até curso para vender curso. Então, e, sim, claro, né? A gente fala brincando e tal, também estamos generalizando. Sim. Claro que existem bons cursos, existem bons materiais, Com certeza, e é importante com você certeza. saber vender curso, porque de repente você tem um conhecimento bacana, você quer fazer um curso, né, para você vender esse curso. Mas a figura, né, o título de especialista, ele é um título muito complicado. Muito. Tendo já o tempo que eu tenho na área de tecnologia e segurança, né, trabalhando, cara, é muito complicado, porque o tanto de vezes que eu já vi no mercado pessoas sendo colocadas como especialistas e assim, o que é um especialista de fato, né? Você tem que, de fato, ter um conhecimento bastante avançado, né? O especialista, ele não precisa saber tudo, mas ele tem que saber bastante coisa. E ele tem que ter experiência naquele assunto. E o que a gente mais vê, assim, são empresas colocando profissionais numa fogueira, falando, esse aqui é o especialista no assunto tal. Aí o cara tá lá, ele começou a ver isso há 2 dias atrás, mas é porque tem um projeto que precisa ter alguém, e aí pegaram uma pessoa lá que estava à disposição. Isso é muito ruim. E esse tipo de situação faz com que esse comportamento aconteça também. Com certeza. Né? Eu vou te tornar um especialista em cybersecurity em 6 meses. Amanhã você vai ser Compra meu curso, arrasta para cima. Você... Cara, isso não dá. Assim, claro, você consegue em 6 meses pegar muito conhecimento. Se você estiver estudando, né, focado, dá para pegar muito conhecimento e você, de fato, já consegue fazer uma diferença bacana. Mas... Mundo real, muito real. Você tem que entender que tem coisas que você não consegue acelerar o tempo. Tem coisas que o tempo precisa correr ali para você ir desenvolvendo essa experiência. E é o que a gente vê no negócio do CTF, né? Às vezes eu fico brincando lá. Famoso CTF. Não me levem a mal os jogadores ou quem gosta disso. Não, é legal pra caramba. Eu acho muito massa, legal. Eu acho que é uma coisa fantástica. Mas ela tem sido usada talvez de uma forma que tem criado problemas na área de segurança, especialmente na área de cyber. Porque ela tem dado uma única visão a respeito do que é cyber, né? Eu fico brincando com o Léo, já tive algumas discussões, né? IT security, cyber security e tantas outras coisas, né? Mas eu acho que não tem como construir uma carreira de cyber sem você ter o conhecimento em outras áreas, né? Ainda que mínimo, cara, uma visão de infraestrutura, de aplicações, enfim, de infraestrutura de hosting, conectividade, né? Tudo que envolve networking. Todas essas modernidades que a gente tem agora, o que é um container, como é que uma aplicação roda tão pequenininha, como é que faz o curtir, né, de uma ferramenta qualquer ser uma micro aplicação. Eu não estou dizendo para você ser o especialista, mas se você não entende a anatomia daquilo, fica muito mais difícil de você ser um especialista de fato. E aí o CTF acaba fazendo muito isso, né? Ele traz sim coisas extremamente robustas do ponto de vista ofensivo, mas ele talvez não traga a visão defensiva. E aí a gente, obviamente, não tem que escolher um lado. Eu não vejo assim, né? O pessoal às vezes fala, não, eu sou ofensivo, eu sou defensivo. Eu acho que assim, você pode escolher uma jornada por onde você quer ir,
mas eu acredito que você precisa entender os dois lados. É a brincadeira do atacante conhece mais o sistema operacional do que a gente. Sim. Né? Conhece mais do que a própria Microsoft, por exemplo. Então, acho que a gente tem que pensar dessa forma também. Cara, como é que eu estou construindo conhecimento para fazer ficar de pé isso que eu estou me propondo a fazer? Ah, cara, eu passei 20 anos estudando a ferramenta. Beleza, hein? Eu garanto que dos 20 anos que você estudou a ferramenta, em 2 anos você já sabia ela. Sim. Mas será que você sabia tudo que permeava e tudo que envolvia aquela ferramenta para você lidar com ela com clareza? Então, cara, é muito desafiador isso. E eu vejo as pessoas, cara, colocando o CTF como uma grande porta de entrada que vai transformar. Bicho, calma um pouquinho. Tem gente que isso aí estudou. É um problemão. Não, networking a vida inteira o cara estudou infraestrutura, o cara sabe o que é aplicação. Se esse cara for imagina um super cara que dá conta de um data center gigantesco, conhece basicamente tudo que tem lá dentro. Imagina esse cara virando um cara de cyber hoje. Cyber security, ataque, anatomia de ataque. Olhar esses TTPs, olhar todos. Cara, se ele sentar hoje na cadeira, certamente ele vai levar pelo menos um ano para criar contexto. Para ele falar, não, agora eu tô entendendo onde é que eu tô me metendo aqui. Imagine um cara São áreas diferentes, né? Exato, não tem como. Então, assim, não dá para pegar o cara que só joga CTF e dizer que ele é um cara de cyber, entende? Eu Sim, acho que tem uma quantidade bastante grande de coisas que precisam vir junto dela, né? E você comentou aí, por mais que a pessoa escolha ali a jornada pelo lado ofensivo, ele tem que entender que o propósito do lado ofensivo é para aprimorar as defesas Com certeza. de alguém, né? Porque do contrário, você está sendo um criminoso, né? Sim, exatamente. Com certeza. Então precisa entender os dois lados aí, com certeza, né? É interessante falar isso até, de novo, para o pessoal de casa. A gente, na área de segurança, a gente fala, tem o lado azul e o lado vermelho, né? A gente chama de Red Team e Blue Team. E o lado azul, né, o Blue Team, ele é focado na parte de defesa. Então, são profissionais focados em defender os ambientes, né? E fazer a segurança no dia a dia ali para que esses ambientes, nessas empresas, essas operações, não sejam hackeadas, né? E temos o lado vermelho, né, o Red Team, que é focado justamente no que o Léo estava comentando. São pessoas focadas em tentar invadir essas estruturas. Só que tentar fazer isso de forma autorizada, de forma, né, lícita. Então, são pessoas que são contratadas para tentarem furar as defesas do pessoal do time azul para conseguir encontrar uma brecha antes que um criminoso encontre. E aí, quando encontra, a gente fala para o time azul, ó, galera, entrei por aqui, ó. Essa janela aqui estava destrancada e eu entrei por ela. E aí o pessoal do azul vai lá e tranca. Então, é mais ou menos assim que funciona a interação entre o lado defensivo e o lado ofensivo. E claro, né, quando a gente fala de carreira, você tem que se especializar em alguma área, né? Conforme você aprendeu a base, você já está com experiência, Sim. você começa a se desenvolver, igual o médico. Ele vai tratar o quê? Ele vai tratar, né, de garganta, ele vai fazer cirurgia, ele vai ser cirurgia plástica, Então, assim, você vai procurar uma especialização. E é importante para você ter o mindset específico da tua área, da tua especialização ali. E se for o lado ofensivo, beleza. Se for o lado defensivo, beleza. Só que tudo isso tem que se conversar, né? É um mundo complexo e você tem um pedaço ali que você opera. Do outro lado, tem outras pessoas fazendo isso. Então, isso é muito importante de ter em mente. E o problema do CTF é que ele dá um acesso facilitado e agilizado, né? Sim. Porque como ele é o CTF, é a sigla de Capture the Flag. É um tipo de jogo onde você hackeia, né, um sistema. É permitido fazer isso, né? Então é um sistema construído para ser hackeado, né, propositalmente, e quem consegue fazer isso ganha algum tipo de prêmio, de reconhecimento. Existem competições. Então é uma forma gamificada, vamos dizer assim, de hacker, né? E o interessante é que traz uma curiosidade, traz um interesse para a nossa área. Só que se você ficar só jogando e você se especializa e você aprende técnicas ali para avançar nesses jogos, que podem ser utilizados na vida real. Mas a gente está falando de um jogo. É igual o cara ser viciado em Flight Simulator lá, ele fica pilotando avião no computador. Isso não faz dele um piloto. Certamente. Se ele colocar no currículo dele que ele tem não sei quantas experiência mil horas que ele joga 13.000 horas de Flight Simulator há 15 anos, sei lá, velho, as empresas aéreas não vão contratar ele. Falam, não, Senta vem aqui, aqui, senta pilotão, né? Então, assim, é importante entender. Claro que tem uma componente de treino, né? Que é importante. Os próprios pilotos, eles trabalham, eles treinam em simuladores e tal. Então, tem que saber utilizar isso, né? E um ponto que você comentou que eu acho importante
né, de focar, é que a entrada... Tem gente que acha que a entrada no mercado de cybersecurity só pode ser para alguém que já está avançado na área de TI, que já tem uma base boa. E eu discordo disso. Eu acho que você pode entrar direto na área de cyber, mas você tem que entrar pela base. E aí você vai aprender coisas de TI, você vai aprender sistema operacional, vai aprender redes e vai aprender segurança. E você vai aprendendo essas coisas em conjunto. Até porque a gente tem que ter condições de ter profissionais de segurança começo de carreira. Sim. Então, é importante isso. Por experiência própria lá com a gente, né? A gente já contratou diversas pessoas que não tinham basicamente conhecimento nenhum na área, né, de cybersecurity, e que a gente ajudou exatamente a guiar nessa jornada, né? Então a gente desenvolve ali planos de desenvolvimento individuais com o time e a gente indica, cara, a gente recomenda que você comece por aqui porque para você chegar lá, né, você precisa aprender isso aqui. E é sempre aquela base que o Rod falou aqui, né? Sistemas operacionais, redes de computadores e, por fim, segurança ali. Então tem uma série de desafios, laboratórios que eles entregaram pra gente, né? E aí a gente avaliava ali, indicava, ó, precisa melhorar isso, precisa estudar mais um pouquinho daquilo, e a pessoa vai evoluindo de forma gradativa ali. Então a gente compartilha dessa ideia aí que você não precisa já ser um cara, né, experiente na área de tecnologia da informação para começar a atuar com cybersecurity. E às vezes surpreende, né? Surpreende porque os caras, por exemplo, de dev... Isso. Cara, muito, muito interessante, assim, porque às vezes é isso, o cara pensa, vou construir uma carreira aqui, vou passar por esse mundo, mas o cara de dev é o cara que tá mais distante daqui. Cara, são pessoas surpreendentes. Sim. E eu acho que por conta dessa cabeça de construção, sabe? Que é isso, né? Sem desmerecer ninguém, sem nada, mas eu vim do mundo de infraestrutura, enfim, fui dev lá no início da carreira, mas imagino que você tem que construir uma rede, né? Que você tem que desenhar uma rede. Se você participa desse processo de ponta a ponta, fazendo toda a estrutura de segmentação, fazendo cálculo de subnets, pensando em planejamento de VLANs, tô falando de coisas muito técnicas aqui, mas é basicamente como construir uma casa. Eu vou escolher a bitola do ferro lá que vai ser usado para fazer o pilar, mas o da viga é diferente porque tem que suportar isso. É a mesma analogia. Esse cara, quando ele olha para esses parâmetros, digamos assim, fundamentais, ele olha pensando com um caráter construtivo. Mas se o cara pega algo pronto só para operar, percebe que é diferente do cara de desenvolvimento, que ele está sempre sendo desafiado a construir alguma coisa. Cara, preciso de um aplicativo para pegar esse podcast aqui, empacotar ele num visual único e que vai entregar tais funcionalidades. Não existe isso ainda. Ele vai ter que se desafiar. Talvez exista algo análogo. Já no mundo, de repente, de networking, se o cara faz um mundo só de sustentação, talvez ele tenha um pouco menos de habilidade. Então eles vão fazer caminhos com velocidades diferentes. Mas o mundo de dev tem surpreendido bastante a gente, né, com algumas pessoas que vieram desse universo e que, cara, constroem coisas e o conhecimento de forma tão acelerada que às vezes a gente olha e fala, caramba, como é que pode esse cara em meses ter se tornado essa pessoa? E de verdade, muitas vezes melhor do que um cara pronto de mercado que chega e fala pra gente que ARP é um protocolo velho, coisa velha, que, cara, assim, ok, pode ser velho no sentido de que tá no mercado há muito tempo, mas ainda é prático, né? Então, abrir as portas para esses grupos diferentes, acho que também é importante pra caramba, né? Não tem como escapar disso, não. Até porque a área de segurança, a gente começou falando sobre isso, né? Que não tem volta. Por que não tem volta? Não é porque a gente quer, não é porque a gente escolheu isso, porque a gente trabalha com isso. É porque, de fato, a segurança é algo que abraça tudo, né? Sim. Então, dentro do mundo de segurança, você tem espaço para muita coisa, né? Para tudo, eu diria. E tudo tem que interagir de alguma forma com esse conceito de segurança. Porque qualquer produto que você vai lançar, qualquer coisa que você vai fazer, é isso, você vai fazer uma viagem. Você vai pensar, pô, para onde que eu tô indo? Sei lá, tô indo para um país que eu não conheço, tô indo para uma cidade que eu nunca fui. Na sua cabeça você já vai pensar, quais são os riscos, né? Será que é tranquilo de ir? Será que não é? Eu vou de carro, vou de avião, vou de qualquer outra coisa. Então, esse conceito, ele tá expandindo, né, para abraçar a parte de segurança digital, né, de segurança da informação. Então, nas empresas, tudo que você faz agora envolve a segurança, né? Pagamento do salário dos colaboradores, do pagamento de fornecedores, RH, departamento pessoal, diretoria, tudo hoje em dia precisa da segurança. Sim. Né? Um caso que acontece muito, assim, eu recebo muita gente procurando e falando que esse tipo de coisa aconteceu, é pagamento indevido de fornecedores.
A empresa tem um contrato com uma outra empresa, todo mês paga uma fatura lá, e aí, em algum momento, alguém foi lá e aplicou um golpe, né, fez uma fraude, que fez com que a empresa contratante pagasse a fatura para a empresa errada. Né? Mandou um outro boleto lá, um boleto falso. E aí, o que acontece? O dinheiro sai da empresa contratante, que acha que está pagando de fato pelo serviço, só que cai na conta de uma pessoa que não tem nada a ver com isso, que é o fraudador ali, né? E a empresa que prestou o serviço, que está esperando o dinheiro, daqui a pouco olha e fala, pô, a empresa lá está em atraso. Liga lá para os caras. Oh, então, né, não caiu, vocês não pagaram. Esse mês aconteceu alguma coisa. Então, olha só como a segurança ela tá indo para todos os lugares, né? Não tem como. E às vezes é pelo caminho mais básico, né? A gente tem um colega também que passou por isso. O pai tem uma empresa e passou exatamente por esse caso que você está descrevendo, né? O cara tinha uma empresa e que se baseava basicamente toda a parte de pagamentos em e-mail. E aí, o que vazou? A credencial da pessoa, a credencial dessa conta. O atacante muito inteligentemente foi lá e não violou nada do ponto de vista dos dados que estavam. Viu a oportunidade, né? E olha que o nicho é um nicho extremamente sensível, informações médicas. Então, assim, o atacante nem se preocupou com isso, ele nem se deu conta dessa possibilidade. Mas ele fez o quê? Conectou lá um encaminhamento de e-mails para uma caixa alternativa. Então, todo e-mail que chegava lá, criava uma cópia para outro. E ele ia naquela conta lá que fosse de interesse dele, forjava o boleto e encaminhava. E nisso ele conseguiu tirar um monte de grana e a empresa, quando se deu conta, já estava devendo um monte de gente. E aí é onde você pensa, cara, o atacante pode ter diversas visões. Ele poderia ter feito isso, ter pego os dados de milhares de clientes e que teria causado um prejuízo que não dá para você nem mensurar o tamanho do impacto. Imagine você vazar os exames de todas as pessoas que a empresa teve ao longo da vida no mercado. Louco, Ou sequestrar isso e começar a extorquir a empresa. Exatamente. Você pode acabar com a empresa. Então, acho que ninguém mais tem essa prerrogativa, né? Essa de, cara, não vou mais, vou ter que lidar com isso aqui. Não, comprar tecnologia é caro demais isso aí, pô. Eu não vejo resultado. De fato, você não vê, né? Eu nunca fui atacado, pô. Não precisa comprar isso aí, não. Nunca aconteceu nada. Não sabe o que aconteceu. Né? Exatamente. Você não sabe que foi atacado. Mas não tem o que fazer. Porque se a gente não pensar com a cabeça de um criminoso, a gente não vai conseguir saber o que pode ser feito. E mesmo que você tente fazer esse trabalho, como você não é o criminoso, você não é de fato a pessoa que está ali vivendo isso, porque assim como tudo que a gente falou aqui, né, nos trabalhos, vamos dizer assim, lícitos ali, você tem que ganhar experiência, você tem que se aprofundar, tem que ir melhorando, adquirindo conhecimento, você tem que colaborar, né, com outras partes. O criminoso, ele faz tudo isso também. Inclusive, ele colabora muito mais do que a gente, às vezes, né? Colabora nos grupos, né? De pessoas com intenções semelhantes. E a gente não tem como saber o que a pessoa vai fazer a partir do momento que ela conseguiu acesso aos nossos dados. Porque aí é a oportunidade que cada um vai enxergar. Talvez ele não tenha esse conhecimento e vai falar, não, eu vou apagar tudo aqui e vou pedir um dinheiro para devolver. Ou vou criptografar, ou vou mandar um e-mail sacaneando. Sim. Ou, às vezes, a pessoa nem quer dinheiro. Agora, uma pessoa que quer dinheiro e que tem um pouco mais de conhecimento vai fazer isso, vai implementar uma fraude. E aí, isso é muito louco, porque as pessoas acham que os e-mails, né, pessoais não são importantes. É do tipo, não, isso aí é só meu Gmail lá, meu e-mail pessoal. O que o cara vai querer entrar lá para ver o que tem no meu Gmail? Para ver minhas compras na Americanas, para ver minhas compras não sei aonde, não sei o que. Cara, isso é um problemão. Eu já estudei sobre isso e os métodos de algumas pessoas que foram, né, desmascaradas e foram presas, né? A primeira coisa que eles fazem quando entram no e-mail pessoal, eles já têm pesquisas prontas que eles fazem para identificar e-mails de recuperação de senha, para identificar senhas armazenadas, para identificar informações específicas que possam ser úteis para o que aquela pessoa quer fazer. Então, cara, é todo um trabalho feito, velho. Então, assim, não dá pra você contar, achar que não, tá de boa. Tem que falar na questão da reutilização de senhas, né? Que o pessoal gosta de usar a mesma senha em vários sistemas diferentes. Se a pessoa tem acesso ao seu e-mail, de repente aquela credencial ali, a senha ali, ele pode usar em um outro sistema que, enfim, tá cadastrado ali, que aí você colocou a mesma senha. E aí consegue ter acesso a outras coisas. E ali vai, né? Pulando até, enfim, conseguir algo mais, de repente, grave na visão da pessoa, né?
E o e-mail, além de ter esse problema, pelo e-mail você consegue geralmente ir puxando acesso a várias plataformas diferentes, né? Sim. Porque é isso, eu não consegui acesso ao teu Instagram, mas eu consegui no teu e-mail. Aí eu vou lá no teu Instagram, eu descubro o teu login, que eles conseguem pelo e-mail, porque tem lá vários e-mails que chegam do Instagram, aí você descobre o login da pessoa. Aí você pesquisa lá, tá o perfil, tenta logar. Não consegue, pede a recuperação da senha. Para onde vai? Para o e-mail. Isso. Aí você já pegou no Instagram. Aí do Instagram você consegue aplicar um golpe nos seguidores. Depois você vai na outra plataforma, pega pelo e-mail também. Aí, cara, vai puxando, vai puxando. Na hora que você vê, a sua vida foi inteira sequestrada digitalmente. E aí você fala, não, pô, meu e-mail é de boa. Não tem nada lá, eu uso pouquíssimo meu e-mail. Cara, eu não consigo jogar nem papel, tipo, cupom fiscal que tem meu CPF fora, sem Você dá picotar uma aquilo todo. picotadinha ali, né? Porque é isso, assim, A parece... paranoia que eu tava falando. É Parece- isso que eu gosto. Mas é isso, parece que é loucura, né? Pra quem fala, cara, para com essa paranoia, né? Mas não é, porque a gente nunca sabe, né? Quem tá por trás ou qual a intenção de quem tá, né, vendo aquele Isso. dado. Às vezes pode ser de fato nula, né? Uhum. Mas pode ser que caia na mão de alguém e você veja o seu dado exposto de uma forma muito, talvez, boba, né? E É. aí o impacto lá na frente é o que você vai colher. De repente, essa paranoia com coisas pequenas, né? Vai te fazer lembrar de coisas grandes lá na frente depois, né? Exatamente, E o exatamente. cuidado que você precisa ter. É por isso que às vezes eu fico pensando, né? Eu fico falando, a gente até conversou isso no café um tempo atrás, no negócio desse resgate dessas coisas mais antigas, da forma de fazer, né, e tal. Eu fico pensando nisso, assim, que a gente às vezes abandona essas coisas muito facilmente, né? E aí é normal do ser humano, talvez, ignorar o fato de que o risco existe e de que você precisa estar mitigando ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, cara, você vai ter que assumir aquilo, mas saber que existe. Uhum. Às vezes as pessoas entendem isso errado, né? Eu vou assumir o risco e aí pronto, eu ignoro o fato de que ele existe, porque eu assumi o risco e vou embora. Não, até para assumir risco você tem que fazer de forma controlada. Então, quando você fala, não, eu vou subir sozinho lá uma favela XPTO em um lugar e eu vou sozinho, sem conhecer ninguém, vou meter o pé e vou entrar lá. Cara, você tá assumindo o risco, mas cadê o controle que você, né, de fato tem sobre essa situação? Acho que minimamente... Se você as assume pessoas- um risco, você tem que se preparar para ele de alguma forma, né? Exatamente, pô. Não dá pra você fazer isso aleatoriamente, chegar, não, vou assumir o risco aqui e aí pronto. Não, é isso mesmo, é assim. Não, isso aí, essa aplicação é legada, ninguém vai atualizar ela mais não, então beleza, a gente tá assumindo o risco. Cara, até para assumir esse risco, você tem que pelo menos mapear os impactos, né? Olhar e falar, cara, quais são as possibilidades de que isso aqui me gere um problema? Quais são os impactos que isso pode gerar para mim? Aí pode ser um impacto financeiro, pode ser um impacto de imagem. Aí tem um problema grande, né? Porque até o exemplo que você deu, tipo, essa aplicação aqui, isso aí eu já vi muito, né, ao longo da minha carreira. Sim. Sim, E, acontece muito. beleza, é raro, mas acontece com frequência. Eu tô falando muito disso ultimamente e e geralmente não é em boas situações, né? Mas é um problema, porque, tá bom, você assumir o risco, faz parte. E tem situações que você precisa assumir o risco, Sim. você tem que lidar com ele. Fala, beleza, esse risco aqui eu não tenho como mitigar mais do que isso, né? Você assume, mas você tem que se preocupar, você tem que cuidar, Certamente. né, desse risco de fato se concretizar. Agora, nesse tipo de situação, a gente vê até em órgãos de governo, né, em empresas grandes, assumindo esse tipo de risco e falando, não, esse risco a gente vai assumir e tal. Beleza. Você está assumindo esse risco, mas em nome de quem? Exato. Por quê? Qual que é o real impacto? Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Você tem que ter condições de estar constantemente avaliando a consequência das suas ações. Com certeza. Né? O impacto que vai ser gerado, né, em consequência de uma ação sua, ele tem que ser avaliado. Porque se você achar que, não, beleza, se acontecer, aconteceu, eu assumi esse risco. Tá, mas quem de fato está sendo impactado? É só você? Ou tem mais pessoas? Quando a gente fala desse tipo de situação, de um aplicativo, de um site, de uma plataforma, de um órgão de governo, cara, as pessoas realmente impactadas por isso podem ser, tipo assim, milhares, dezenas de milhares. A gente tá falando, se for um órgão de governo, a gente já chegou na casa de 1 milhão. Com certeza, pô. Então, assim, no Brasil a gente fala que todo brasileiro tem os dados vazados hoje em dia, ou que tem mais dados de brasileiros vazados do que pessoas vivas, né? Então tem mais registros de pessoas vazadas do que pessoas vivas nesse momento no Brasil. Cara, é por conta de decisões como essas, né? Que foram tomadas da forma errada. Eu vou assumir o risco aqui, mas beleza, se eu
me lascar nessa, na verdade quem está se lascando é a outra pessoa, aí fica fácil, né, de você assumir um risco desse. E falta uma cultura em volta disso, né? Quando você olha para a parte de infraestrutura, por exemplo, e você segmenta os papéis dentro das áreas, é algo natural de acontecer. Mas você não traz para o colaborador essa visão de, cara, você está aqui como um agente facilitador e que carrega a chave para muita coisa sensível. E aí eu fico brincando, né? Às vezes o pessoal fala assim, vou trazer uma tecnologia aqui, sei lá, o cofre de senhas, por exemplo, né? O famoso cofre de senhas. Às vezes o pessoal fala, não, eu vou fazer um projeto de proteção de credenciais. E aí quer fazer um negócio super mirabolante, mudar toda a cultura que envolve no negócio. Agora ninguém mais acessa mais nada sem passar por essa plataforma aqui que vai gerenciar as credenciais. Mas se esquece que por trás daquilo existem administradores, pessoas da mesma forma, com aqueles mesmos conectores, predisposições e características que vão favorecer um ataque acontecer. Então, não é porque o cara é o administrador do firewall, meu Deus, o firewall, é que ele é um cara que não é sensível, que não está inserido, né? Ele está inserido num grupo específico de risco. E é um risco talvez mais acentuado do que se for um ataque direcionado para um usuário não privilegiado. E essa percepção, ela não acontece nos dias de hoje. Eu vejo muito isso. Ah, cara, dá a credencial de administrador e o cara faz o que ele quer na plataforma. E aí entra aquela questão de você... A empresa como um todo tem que se preparar para assumir esse risco junto com o cara. Então, hoje eu vejo esse movimento, por exemplo, de cadeia de ataque, né? De cadeia de suprimento, na verdade. E que as pessoas estão corresponsabilizando as empresas, né? Elas fazem esse trabalho junto. Eu vejo a necessidade que isso se implante em algum momento, assim. Cara, você está operando essa plataforma aqui, você é responsável por esse treco, mas você é corresponsável no cenário de ataque aqui também, se essa plataforma furar. Então, como é que eu faço isso no dia a dia? Eu não posso simplesmente dar a responsabilidade pro Léo e falar, Léo, agora tá contigo. Tu é o dono do Fire. Se acontecer qualquer coisa aí, se passar qualquer ataque, você é o culpado. Não, mas é dar a percepção de que você tá com a mão em algo extremamente sensível. E que se você não for cuidadoso o suficiente, você pode ser o alvo e você pode ser a porta de entrada. Então, esse resgate dessa coisa, sabe, de trazer as pessoas para junto do processo e não simplesmente entregar a ferramenta na mão dela. Pô, você precisa participar disso aqui. O cara não dá a chave do cofre do banco. Isso é a conscientização que a gente estava falando, né? Dos 3 pilares, né? Um deles são as pessoas. Então, produtos, processos e pessoas. É fundamental que a gente tenha isso. E essa responsabilização, ela é fundamental em todos os níveis. Quando a gente fala especificamente de pessoas privilegiadas do ponto de vista de credenciais, né, de acesso, administradores da TI, administradores de segurança, diretores, de repente, que têm mais acesso, são o que a gente chama de usuários privilegiados, né, dentro de uma empresa. E, claro, essas pessoas elas podem ter um risco aumentado por conta de uma exposição maior, se for uma figura pública dentro da empresa, ou por ter sabidamente, né, mais acesso, como, por exemplo, o administrador da TI. Agora, esse não é o único problema, né? Porque as pessoas que não estão nesse grupo de usuários privilegiados, elas também têm acesso, elas também têm condições de fazer coisas dentro da empresa para executar suas funções, seja lá quais forem, né? E o que vai mudar na hora de um ataque acontecer é ser mais difícil ou mais fácil, dependendo do usuário que foi comprometido. Com certeza. Então, se o criminoso conseguiu um acesso de um usuário, sei lá, do marketing, vai ser um caminho que ele vai ter que percorrer dentro da empresa, né, pulando da máquina do marketing, do usuário do marketing, para conseguir chegar em algum dado que ele queira, que a gente não sabe qual que é. Pode ser questão financeira, pode ser dado sensível da empresa, pode ser um monte de coisa. Agora, se ele conseguiu de um administrador, ele vai ter mais acesso para outras coisas. E mais rapidamente ele vai chegar no objetivo, né? Então, assim, são caminhos diferentes, que um caminho pode ser mais longo, o outro caminho pode ser mais curto, mas é isso. O criminoso, ele quer botar o pé dentro da empresa, ele quer botar o pé dentro do ambiente. Sim. Eu vi uma notícia esses dias, não sei se foi, acho que foi ontem, talvez, falando que tem logins de alguma polícia do Rio de Janeiro agora, não lembro se era polícia militar, polícia civil, que eu vi essa. Vendendo login, né, ou seja, credenciais de acesso à rede da polícia, lá do Rio de Janeiro, por R$12 cada login.
Ou seja, que login é esse? Não sei. Pode ser o login de um policial, pode ser o login... Provavelmente, por esse preço, não é o login de um administrador da rede da polícia. Agora, o login de um policial comum, que não tem nada de privilegiado do ponto de vista tecnológico, né, do ambiente, Cuidado aí, que você... já tem um problema enorme nas mãos. É. Ele tem acesso a um monte de sistema, inclusive, de repente, para fichar alguém ou para alterar algum processo. Então, assim, de novo, muda o caminho, muda o que pode ser feito ali, o quão difícil ou mais fácil é, mas Acaba chegando lá. acesso é acesso. Por isso que certeza. qualquer situação dessa a gente chama de comprometimento. A empresa tal teve um comprometimento. Exato. E é por isso que, vendo você falando isso aí, me lembra que a importância de você monitorar o seu ambiente, né? Com certeza. Então, um cenário desse onde você Monitoramento consegue contínuo. uma credencial de menor privilégio, você tem mais tempo para detectar as ações do atacante ali, Sim. né? Então, se você tiver monitorando o seu A galera da ambiente, né, defesa, né, tem mais tempo tem para mais tempo detectar pra ele antes dele detectar, chegar em algum lugar. exatamente, antes dele alcançar o objetivo. Já uma credencial mais, né, com mais privilégios, porque é o tempo mais curto, né? Então, Sim. a galera do Blue Team aí vai ter que correr bastante, né, para conseguir conter. Isso é complicado, né? Porque você comentou, né, essa questão de conseguir detectar, de ter mais tempo ou menos tempo. Por que que isso é complicado? É muito difícil você identificar simplesmente por um comportamento. Sim. Então, assim, quando um criminoso tenta um caminho mais complexo, explorar uma vulnerabilidade, fazer um ataque, fazer alguma coisa para conseguir acessar uma empresa, a galera da defesa tem muito mais chance de detectar esse tipo de Sim. comportamento. Porque são comportamentos mais agressivos, mais barulhentos, vamos dizer assim. Fazendo uma analogia, um cara que vai tentar invadir uma casa. E ele pega uma marreta e acerta a porta para arrombar a porta ou para acertar um vidro para entrar, faz um barulho. O pessoal na rua vai escutar e vai falar, cara, o que foi isso? Né? E vai chamar Sim. atenção. Agora, se o cara arruma uma cópia da chave, destranca ali e entra normalmente, às vezes até alguém vai ver, mas não vai estranhar. Com certeza. Então, por isso que as credenciais são tão importantes. São bem Os usuários têm que cuidar das suas credenciais. Uma vez que o usuário pegou a credencial dele ali e não cuidou, e essa credencial caiu na mão de um criminoso, ele vai entrar na rede lá, como é que você detecta Isso, a porque diferença? porque do ponto de vista de defesa, é um usuário acesso. legítimo, é um acesso Exatamente. legítimo, né? E aí é como você falou, né? Vai ser detectado pelo comportamento dele, né? De repente ele fazendo um acesso que não devia, né? A gente até pegou lá no ambiente uma vez em que um usuário de uma pessoa da limpeza estava acessando um servidor, né? Então, é um comportamento que foge totalmente do padrão. Então, né? Uma das formas de detectar. E é coisa muito básica, né, cara? Se tu pensar isso, né? Você pegar comportamento ou os limites, essa linha de aonde a coisa deve parar, onde ela começa e onde ela termina, e talvez esse seja o ponto mais fundamental, né? Cara, o que que eu espero disso aqui e você criar essa percepção de parâmetros que vão controlar aquilo, digamos assim. Então, se eu espero que o cara sempre se autentique usando um navegador desse tipo, e que ele venha sempre por esse caminho, que ele utilize essa mesma forma de fazer o input, de mexer, por que é que eu vou abrir essas concessões, ou pelo menos não vou monitorar e entender esses comportamentos, né? Acho que olhar para essas pequenas coisas pode transportar o cara. Esse esquema do monitoramento que você falou, de estar de olho em comportamento lá mais básico, o cara logou lá sei lá, tá na China agora. O cara tá logando da China. O cara nunca logou da China. Ele viajou pra China antes de mais nada. Esse de logar de países diferentes, a gente fala muito disso, né, lá na empresa, que é a anomalia do Superman, né? Porque é isso, o cara ele logou de Brasília 9h15 da manhã, aí quando deu, sei lá, 10 horas da manhã, ele logou da Holanda. Fala, cara, nem que ele pegasse um avião, tipo assim, não chega a tempo, entendeu? Então, assim, é uma anomalia geográfica. Com certeza. Agora, esse tipo de coisa dá para fazer, a gente tá fazendo o tempo todo, né? Protegendo nossos clientes e tal. Só que são formas mais complexas, né, de você identificar o problema, de identificar o incidente. E às vezes, no comportamento, você detecta depois que o comprometimento foi feito, né? Sim. Mas que não saiu. Acontece depois. O cara já acessou a rede, ele teve a autorização para entrar na rede, Sim. e aí, pelo comportamento dele interno à sua rede, você identificou que tinha algo estranho. Como o caso que você comentou, né, Léo? Uma credencial de uma pessoa da limpeza acessando um servidor. Agora, em outros casos, você conseguir prevenir antes, né? Pô, o cara acessou de Brasília e depois está acessando da Holanda,
Você conseguiu bloquear esse acesso, beleza. Você evitou o comprometimento, você evitou o incidente. Mas é mais difícil. É bem mais É difícil. mais fácil você conscientizar e as Com pessoas certeza. falarem, pô, vou cuidar disso aqui para não cuidar ter um da minha problema. credencial. Até porque explicar que focinho de porco não é tomada não é tão simples. Não. Então, se o cara acessou lá com o teu nome, é o teu nome que ficou registrado Sim. na ação que foi feita. Até a gente entender que, de fato, não foi o Léo, que foi o Rod que fez tal coisa, às vezes o Rod já foi embora já, né? E é legal você falar isso aí, porque eu já me deparei com uma situação de ter que fornecer o certificado. Alguém me pediu o certificado, né? Pô, cara, eu vou fazer a gestão aqui da contabilidade, vou fazer qualquer coisa, me passa o teu Isso certificado também é raro, aí. mas acontece com uma certa Eu falo, frequência. cara, eu vou te dar um certificado digital. Você sabe o que emitido, significa isso, né? É pior do que se você for lá e cravar seu dedo com um carimbo lá. É pior porque não tem como você repudiar uma informação dessa. É algo que deveria ser intransferível. E às vezes é isso. A No pessoa... conceito é, né? É, Mas- exatamente, mas é aquela história. Ninguém quer dificuldade, né? E aí é onde começam a ser as facilidades pro atacante. Ah, não, cara, toda vez que eu vou acessar essa aplicação lá, eu tenho que ir lá e duplo fator nesse negócio. Que coisa chata. Isso aqui é muito chato. Ou toda vez que eu for pegar, eu tenho que entrar no cofre e pegar a credencial. Então, acho que essas coisas acabam provocando. Então, eu não vou dizer que é a preguiça, mas a velocidade das coisas aliada à quantidade de coisas acaba dificultando. Imagina, Sim. se eu abrir o cofre que eu tenho ali de credenciais, quantas tem? Tranquilamente, pelo menos umas 500 credenciais tem ali dentro. Mas tranquilo. Então, assim, como é que você gerencia isso? Imagina o cara repetindo a credencial em 500 aplicações diferentes. Sim. É impossível de você fazer uma gestão de anomalia em cima de um cenário como esse, né? Como é que você pega anomalia em 500 aplicações diferentes? Não tem como, né? O que eu ia comentar, você falou do duplo fator de autenticação, é uma das formas que as empresas têm adotado, né, para ajudar essa questão das credenciais aí, das credenciais dos usuários, né? Ter mais um fator de autenticação. Então, além da senha, você precisa, enfim, receber um código no celular, alguma coisa ali. E aí é isso, né? Ou nem usar senha. Isso tá rolando pra caramba agora. Sim. Né? Mas assim, dificulta, né, um pouquinho ali a vida do usuário, né? E às vezes pode, né, Pois é, inversamente... essa dificuldade, ela não tem que ser ruim. Se a gente olha, exatamente. é mais chato? É. Eu mesmo, quando eu vou logar numa plataforma, eu coloco lá meu usuário e senha, aí ele pede o segundo fator, aí dá aquela preguicinha, né? Você fala, tá bom, vamos lá. Aí você tem que pegar o seu aplicativo gerador lá dos tokens, você tem que receber um código por e-mail, por SMS, por WhatsApp, qualquer coisa. É chato, eu sei. Mas, se está sendo difícil para você, vai ser mais difícil ainda para o criminoso. Sim. Então a gente tem que entender que a gente está fazendo isso, né? Tem um propósito. Né? Igual na sua casa, você vai botar um alarme, é chato você ter que ativar e desativar o alarme toda vez. Você botar uma câmera para monitorar, é chato você ter aquelas imagens sendo gravadas. Mas por que a gente está fazendo isso? Tem um motivo. Por que as pessoas botam alarme nas casas? Por que bota cerca elétrica no muro? É porque fica bonito? Não é? Então, assim, ninguém gosta de olhar e falar, nossa, a cerca elétrica é bonitona, né? Não. Tem um motivo para isso. Então, Com certeza. é importante ter isso em mente, né? E, de novo, o pessoal que está escutando a gente, que está até agora, inclusive, vocês são especiais, já falei isso. Que chegam até que terminam as coisas que começam, já começa o coach, né? Não, mas é sério, isso aí é muito importante, mas lembrem de curtir também aí, né? Porque os caras vieram aqui, né? Conversar com a gente e tal, estão aqui, né? Podia estar matando, podia estar roubando, só pedindo um like aí para compartilhar, manda aí para os teus amigos. Principalmente para quem está querendo entrar na área de TI ou na área de segurança. Foram boas dicas aqui. Com certeza. Mas... Exatamente. O esquema que você falou aí, por exemplo, da analogia aí da cerca, né? Eu até volto um pouquinho. Né? Imagina que você mora aí no condomínio, né? E na portaria tem um cara, você tem um controle de acesso que é feito por uma tag ou por um cartão, alguma coisa do tipo. Imagine se o cara começasse aleatoriamente, pensando num condomínio grande, tá? Não um condomínio pequeno onde todo mundo se conhece, mas o cara começasse aleatoriamente a fazer o duplo fator ali. Pera aí, não, a catraca não vai abrir hoje pra você aqui não. Quem é você? Me mostra a sua identidade aí, o comprovante de endereço aí, eu quero ver a foto, quem é o proprietário. Imagina o cara parando isso. Fala em 3 segundos o número da casa aí. 3 segundos pra falar o número da casa. Exatamente. Então assim, ninguém vai querer isso. Mas por quê? A pessoa tá olhando como se aquilo fosse algo ruim pra ela, né? Sim. Ah, não, o cara tá me parando. Sabe com quem que você tá falando, rapaz? Eu sou proprietário aqui, tu vai falar assim comigo? E ele não tá pensando que aquilo é um trabalho interessantíssimo. Eu brinco que tem algumas coisas que são feitas só pra
para algumas pessoas verem, né? O esquema de você chegar em alguns lugares com o notebook para poder, por exemplo, Sim. fazer o cadastro. Para poder entrar, né? Exatamente. Só que o processo, a forma como é feita, não gera segurança nenhuma. Pelo contrário, gera insegurança do ponto de vista jurídico e outras visões. Porque o cara que está fazendo aquilo, ele está fazendo só para cumprir uma tarefa. Ele não está fazendo com o propósito real de gerar segurança. Então, o que ele faz? Me passa o número que está aí no seu notebook. Número de série. Passa o número que você quiser, né? Eu passo o número que eu quiser. E eu até brinco, né? E se eu souber um número... A última vez que eu entrei em um órgão aqui em Brasília, grande, a moça pediu esse código e eu falei, cara, beleza. Vou dar o código aqui. Dei o código para ela. Falei, e agora? Como é que você sabe que é o código que aqui é o que eu te dei? Aí ela parou e olhou, eu falei, porque você falou. Eu falei, mas eu podia ter pego um de lá de qualquer de dentro. Qualquer notebook lá de dentro. Eu pego esse aqui, troco e vou embora. Você já pensou? Aí a moça do lado falou, não, agora eu quero ver a etiqueta que você tá me dando. Realmente, que é você que vai roubar, né? Exatamente. Falei, não, sem problema, que bom que você quer ver, mostrei a etiqueta. Mas não gera segurança. Então, essa é uma coisa que também é importante, né? Não basta a sensação. E as ferramentas têm feito muito isso, né? Cara, agora eu tô protegido. Eu comprei o melhor equipamento nessa área aqui, cara. Não tem como. Os bichos são tecnologia israelense. Os caras lidam com guerra, não vão lidar com rede desse jeito. Sim. Então, eu acho que essa sensação, ela é muito boa. Mas ela é muito boa quando é aliada a outros parâmetros que vão sustentar isso. É a coisa dos pilares que você falou, de todo aquele sustentáculo que vai permitir que isso cresça de forma saudável. Eu costumo falar que isso aí é a falsa sensação de segurança. É a falsa, exatamente. Que ela é boa, é gostosa, tá bom, mas, cara, ela não é... Ela pode ser real, aí é muito bom mesmo. Mas, em muitos casos, é uma falsa sensação, né? Prejudicial pra caramba, né, cara? Você pensar... Aí, voltando aqui num ponto lá atrás dos fundamentos, né? Se você pensar que a gente já foi em cliente que falava que rede segmentada VLAN serve pra quê? Segmentação de rede flat... Cara, desculpa, mas imagina o seguinte, não tem como você controlar, você tá olhando só pelo mundo, pela visão do externo. Cara, se o cara vier por qualquer outro vetor, ele vai te pegar. Então, essa sensação, ela não pode ser uma sensação, que você falou, falsa, né? Tem que ser sustentada por um parâmetro muito claro. Cara, eu fiz todo esse trabalho aqui e ele tá baseado nesse contexto, nisso aqui que o negócio pede, enfim... Me protegi, me cerquei das coisas que interessavam. E não simplesmente do que... não, o equipamento XPTO lá diz que protege de qualquer ataque. Aí daqui pra frente eu tô protegido, né? É muito doido isso. Aí eu vou aproveitar que você puxou lá para trás, vou puxar um pouquinho também. E que é esse negócio de você entender o conhecimento, né, que você tá adquirindo, para onde que você vai, né? Se você vai para humildade, se vai para arrogância, né? Porque essas pessoas que vão indo nesse caminho de buscando mais conhecimentos, de entendendo, estudar as coisas, como elas funcionam, aprender, e vão, de fato, para o caminho da humildade ali, de entender que tem muito mais, vão entendendo, de fato, que não existe uma segurança 100%. Exato. E isso é uma coisa que eu, vendo os eu falo para eles. Eu escutei, eu vi só as coisas apagando aqui. Mas parece ser alguma coisa aqui dentro, só porque o disjuntor desligou, né? Será que é carga? Eu escutei caindo mesmo. Pausa só para algumas coisas que pararam, né? Mas o computador tá ligado ali, até tá filmando. Bota aí pra nós, cara. Então, essa hora a tela fica preta e tudo que a gente tá falando tá sendo gravado. Nunca tinha Falei, aí, ó, vai ser a primeira. Falou que não tem segurança 100%, pá, aí cai tudo, né? Ele tá comportado aqui, ó. Agora foi. Atenção, você que está ouvindo o episódio até aqui, com toda certeza é uma pessoa muito especial. E por isso merece algo especial também. Mande um direct pra gente no Instagram, @ngsx.oficial falando. Eu ouvi tudo que vocês falaram para receber a sua recompensa. Tchau. Estamos de volta. Não sei como é que vai ficar isso aqui, mas a gente estava aqui gravando e de repente tivemos um apagão total. Acho que, não sei se foi quando da chuva, alguma coisa assim, mas esses pepinos acontecem. Então não sei onde que eu estava exatamente, né? Mas lembro mais ou menos que eu estava falando de não existe segurança 100%.
né? Até ver se não vai cair de novo na hora que eu falei. Eu não sei se foi a palavra, né? Porque hoje em dia é complicado, né? Você tem com o Alex, tem Google, não sei o que. Às vezes você fala a palavra-chave, desliga tudo. Mas estava falando que eu falo isso muito para os clientes, né? Que eu vendo pro cliente um serviço de segurança. E eu falo para ele que não tem, apesar dele estar me contratando, não tem como fazer a segurança 100%. Sim, isso aí, isso é cara. importante, né? Porque a gente tem que entregar, a gente tem que vender o que de fato a gente entrega. E não existe 100% de segurança, né? Se alguém fala isso, a gente sai correndo de perto, porque essa pessoa ou é maluca ou ela é mal intencionada. Então, É verdade. tem E que o tomar mercado esse tá cuidado. cheio disso aí, né? Tá, demais. Demais. Ainda mais no momento agora que você fala muito em SOC. Isso. SOC, né? E, cara, SOC. essa palavra aí, SOC não, né? É. Porque no final das contas, quando você olha para o que os caras estão se propondo a fazer, eu costumo brincar com os clientes, né? E aí, de novo, sendo bem técnico, quando a gente foi modelar, por exemplo, a nossa estrutura, a gente ficou lá discutindo NIST, né? Abrimos lá o 800-53, que é o documento que fala muito disso, né? Cibersegurança e tal, de como estruturar uma operação. E lá dentro tinham basicamente 2 modelos macro, né? O primeiro modelo é um modelo que era baseado em uma estrutura própria, que o cara construiu para operar a segurança dele, que vai dar essa sensação de Security Operations Center. Uhum. Só que a segunda, e talvez a que o mercado esteja comprando, é a visão do cara que está fazendo CSIRT to CSIRT, né? Quase que eu trabalho uma parte, arredondo a bola e passo a outra parte para você. Eu falo para o cliente geralmente que não tem como você fazer, e aí não é por capacidade, é por escalabilidade, especialização e conhecimento pleno. Como que alguém que se propõe a ter, sei lá, vamos chutar um número interessantíssimo aqui, 80 clientes dentro de uma estrutura de serviço vai fazer isso? Conhecer o ambiente do cliente a ponto de operar tudo que tem ali dentro, com todas as nuances e dar a resposta necessária para todos os ataques que vão acontecer. É praticamente impossível. Então, o trabalho de cooperação, ele tem que existir também do cliente nas relações dele com os fornecedores. Sim, com Né? certeza. Então, cara, puxar a barra para cima é isso, bicho. O que você está me ajudando? Você está me fornecendo um equipamento aqui, mas o que você está me dando? Ah, mas não, eu estou te fornecendo suporte. Não, você está me vendendo uma solução de segurança, eu espero mais disso. Uhum. Eu espero que você me ajude a me defender. Então, quando o cliente busca isso, eu falo, cara, tente sempre transportar o seu projeto para um patamar onde você sempre vai requerer ajuda de alguém. E naquele mesmo artigo que a gente falou lá atrás da Forbes, lá tinha isso, né? O compartilhar o fardo. Não tem como fazer sozinho, né, cara? É difícil demais. A gente tá aqui batendo esse papo porque a gente entende que essa troca ela é importante para todo mundo, para gente, para quem tá, né, escutando, assistindo. E eu vejo da mesma forma com o cliente. Ele não pode se prender e achar, não, cara, beleza, eu contratei a empresa aqui, agora tô safe, moleque. Esquece. Tem gente que quer contratar alguém para transferir a responsabilidade Exato, e ficar cara. tranquilo. Exatamente. Inclusive, tem gente que vira para mim e fala assim, mas e um seguro cibernético? Ele não me resolve, não? Resolve. As seguradoras estão até, assim, parando de comercializar esse tipo de apólice, porque, cara, é meio doido, né? É. E quando ela vai ofertar esse serviço, e ela, de fato, topa ofertar esse serviço para uma empresa, ela faz uma análise em cima da segurança da empresa para ver o risco que está sendo administrado ou não Com ali. certeza, com Então, certeza. assim, eles não vão... É por isso que uma pessoa paga mais seguro no carro do que outra. Porque a seguradora olha para um perfil e fala, esse perfil tem que pagar mais porque tem um risco mais alto. Esse perfil paga menos porque tem um risco menor. Na área de segurança, as empresas fazem isso. Fazer uma avaliação ali para saber se E a maioria você recusa. fez o dever de casa ali, você fez o básico, né? A maioria Mas recusa. Então, essa assim... questão de transferência de responsabilidade, ela não pode existir, né? Uma parte do trabalho, né, fica complicado se o cliente quiser fazer por si só. Quando ele vai construir, por exemplo, um SOC ali, ele vai avaliar a parte do serviço que vai ficar responsável por ele executar e a outra parte que, de repente, um fornecedor pode executar e trabalhar essa parceria. E isso obriga o próprio cliente a ter um conhecimento muito elevado de cybersecurity também. Para ele, inclusive, avaliar difícil, aquele fornecedor está se propondo a entregar, né? Com certeza. Para, enfim, ele não ser enganado, vamos dizer assim, como pensar que, contratei a ferramenta XPTO, ela vai me salvar, né? Enfim, não vou ser atacado. Então... Eu me lembro que a gente fez uma reunião com um fornecedor de tecnologia, não era brasileiro, e ele perguntou, como é que tá esse mercado de cyber
insurance no Brasil, né? Eu falei, cara, Cyber Insurance que se chama SOC. O cara quer seguro, ele contrata o SOC e o SOC vai fazer toda essa cobertura mágica. Não vejo saída para isso, né? Até brinquei com o Léo, a gente falava aqui um pouco antes daquela história do cara que falou de cooperação, né? No evento no Summit e um africano perguntou, cara, beleza, bacana que vocês falaram tudo isso aí, mas cadê a cooperação, né? Uhum. Então, é isso, assim, não é cooperação só entre as empresas. Eu acho que também esse é um negócio que falta pra caramba. Olhando do ponto de vista, ok, você não quer compartilhar a sua inteligência, você não quer compartilhar a sua forma de trabalho, mas, cara, existem formas de compartilhar informações que vão favorecer a segurança. O próprio, né, os indicadores de comprometimento de ataque Sim. são formas de você gerar segurança. Um ataque que está acontecendo aqui pode ser parado rapidamente se você compartilhar isso. Então, da mesma forma é com o cliente, né? Trazer o cara para dentro dessa estrutura é muito mais fácil do que você entregar para ele e esperar que ele... Cara, um lugar com, sei lá, 2.000 servidores, 250 aplicações, não sei quantos bancos de dados, não sei quantos usuários, e como que o cara vai absorver essa complexidade? Então, eu entendo que é muito poderoso, e essa cooperação é poderosa, né? Imagina que você pudesse rapidamente contratar algo para te ajudar em algo que você tá precisando. É como você tá cavando um buraco, cara, com a mão, e de repente chega o cara e te dá uma pá. Aí você... A diferença que faz, né? A diferença é que eu vou cavar aquilo ali e levar embora. Então, acho que as pessoas têm que pensar mais nesse sentido, e não de transferir a responsabilidade, né? Quando você transfere isso... Hoje mesmo eu estava respondendo um questionário de um cliente que a gente quer trabalhar, e lá tinha, vocês... não lembro a pergunta, mas você topa ser solidário no caso de um incidente? Eu falo, como assim? Eu já não sou solidário? Quando eu entro com você, eu tô junto com você. Eu posso escolher, né? Eu posso escolher. Ninguém me falou que eu podia escolher, velho. Eu não sabia, não, que eu não seria responsabilidade de forma nenhuma. Que trabalho é esse? Que alguém não se responsabiliza pelo que tá entregando, Pela entrega. né? Então, assim, que visão, né, cara? Mas eu entendo que o propósito é trazer essa coisa Compartilhamento de... Exatamente, da cadeia Até de porque suprimento. os criminosos, eles compartilham muito, né? Muito. Estão toda hora se falando, se ajudando. Então, assim, se a gente não fizer isso para se defender, a gente fica em desvantagem. Com certeza. Então é fundamental que a gente faça. Mas beleza, gente. Tivemos aí, agora no finalzinho... Muitos tópicos aí. Falamos de coisa pra caramba, tivemos até uma pane elétrica aí que, né, acabou a luz aqui, a gente ficou no escuro um tempinho. Assunto de peso. Voltamos. Mas assim, né, acho que pra gente encerrar aqui o episódio... Né, um recorde a gente já bateu com esse episódio, que é o tempo, né? Então, assim, foi divertido pra caramba. Vários assuntos diferentes, né? Mas também nessa parte de carreira, eu acho que tem um material bem interessante. São pessoas aqui que eu convidei que têm uma participação muito grande na área, né, de cybersecurity. Então, essas dicas são muito valiosas. Se vocês estão querendo vir para essa área, ou estão querendo se especializar, fiquem atentos nessas dicas. E é isso. Então, lembrando, né, a gente está nas redes sociais, ngsx.oficial. Se vocês gostaram, curtam aí o episódio do podcast, sigam a gente nas redes sociais todas, comentem nas publicações, isso ajuda muito a gente, inclusive sugerindo pautas, né, ou itens ou tópicos que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no programa. Beleza? Então, assim, Rod, obrigado pela presença, cara. Fantástico ter você aqui. Obrigado você por ter trazido a gente. Fala sério. Sensacional, bom demais. Léo, brigadão também, cara. Muito bom. Aí, muito bom mesmo participar aqui contigo. Pô, agradeço a presença de vocês. Valeu, mano. E é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Quer mandar uma mensagem? Falar, mãe, eu te amo. Não, acho que, cara, de verdade, assim... mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo mesmo. Isso aí. Mas o que eu penso é que todo esse assunto aqui, ele serve como uma provocação, né? Então, acho que trazer esse fórum para principalmente as pessoas que seguem esse podcast e essas discussões se amplificarem, acho que é o melhor benefício que a gente pode ter, trazendo grupos diferentes aqui, né? A gente falou de universos talvez muito limitados, apesar da amplitude do assunto, mas dá esse espaço para as pessoas falarem também. E que a gente tá, super aberto a discussões dessa natureza, né? Eu gosto muito desse papo, a gente fala disso muito nos cafés. Sim. E, brigadão, parabéns pela iniciativa. Acho que tá precisando de mais gente fazendo isso, né? A gente já tem bastante gente falando de produto. E eu acho que é um espaço fantástico. Parabéns de novo aí. Legal, valeu. Léo.
agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo aí nesse podcast, uma ideia bem bacana mesmo, como o Rod falou, né? Trazendo essa ideia de compartilhar conhecimento também, isso aqui é uma forma de compartilhamento, né? De colaboração, né? Colaboração, exatamente. Amplificação. As pessoas aí que estão ouvindo, né, aqui, com certeza pegam dicas aí valiosas. E assim, a gente gosta muito, né, de ajudar as pessoas a se encontrarem aí na carreira que elas Legal. querem seguir, né? Então aquela ideia que eu falei lá no início lá de indicar um caminho para uma pessoa que eu vejo que está querendo ali, né? Eu gosto muito de fazer isso, né? Porque, assim, não é só interesse próprio, né? De que a pessoa vai buscar o conhecimento, depois de repente ela pode voltar e trabalhar com a gente. Mas, enfim, eu acredito que o mundo todo precisa de bons profissionais, né? De cybersecurity. Sim, bons profissionais, boas pessoas, né? Boas pessoas para, combater aí, porque realmente de atacante eles são bem organizados ali, né? E com certeza eles têm tempo ali de sobra para tentar fazer o que é ruim. Então, Com certeza. Isso aí. então, estamos à disposição aí também. Beleza. Bom saber, né? Provavelmente seu LinkedIn vai aparecer aí, Pronto, vai receber umas mensagens aí falando, Léo, me ajuda aí, pra que caminho que eu vou? Compartilha lá o LinkedIn lá quando publicar lá o canal. Na hora. O episódio. Então, gente, obrigado, né, por terem ficado até aqui. Cara, episódio bem legal, bastante técnico, bastante diferente também dos outros que a gente fez, né? Então, tá sendo legal aqui no NGCast a gente tá variando bastante o estilo de um episódio para o outro. A ideia é que a gente possa cobrir, né, diferentes assuntos, diferentes perspectivas também. Então, uma hora a gente vai com um especialista, outra hora a gente vai mais no usuário comum. A gente quer falar de tudo um pouco para poder alcançar vocês e ajudar o máximo possível. É aquela ideia, né? Se conseguir influenciar ou impactar vocês, seja uma pessoa ou duas ali para ter um comportamento um pouco mais seguro, para de repente ajudar vocês na carreira ou qualquer coisa, a gente já vai estar bastante feliz. Beleza? Então é isso. Obrigado aí pela presença e até a próxima, né?